5 dicas para você ter resultado na academia, para você sair do iniciante. Se você é iniciante e quer ter resultado, ou você é até intermediário, fica até no final do vídeo, eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer. Primeira coisa, vamos entender o que é um iniciante. Um iniciante, normalmente falando, é uma pessoa que ela tem até mais ou menos um ano e meio de treino consistente. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é só tempo de treino que define o nível de treinamento de uma pessoa. É o nível de treinabilidade dela. O que é isso? Qual o seu nível de força, né? Porque uma pessoa ela pode treinar muito bem um ano e meio, só que treinar ali na migué e não ter resultado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Essa pessoa ela vai passar bastante tempo, ela ainda vai ser iniciante. Então você precisa se certificar se você tem um nível de força suficiente. Tem alguns parâmetros de força, que inclusive eu deixo no meu e-book, que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem, que vai falar qual nível de força você tem que ter nas cadeias de músculo, qual o seu nível de força empurrando, qual o seu nível de força puxando, qual o seu nível de força em membros inferiores. Mas resumindo, só para ficar fácil de entender, quanto mais força você tiver em cada grupo muscular, mais você vai ter capacidade de treinar intensamente, maior vai ser o seu nível de treinamento, tá? Então isso é para clarificar o que é um iniciante. O iniciante ele não vai ser só o tempo consistente de treino, as pessoas aí que estão há 5 anos treinando e não tem nada de resultado, né? Quem não conhece aquela pessoa na academia que ela tá sempre dando migué, nunca tem um resultado expressivo, tem o corpo de quem não treina, né? Você já conheceu aquela pessoa que ela treina, faz academia, mas ela não tem o corpo de que treina. Quando ela tira a camisa, parece uma pessoa assim que nunca pisou na academia. Isso acontece porque ela ainda não entendeu que ela precisa melhorar o nível de treinamento dela com essas dicas que eu vou dar para você conseguir ter resultado de verdade. A primeira coisa que você vai fazer, iniciante, iniciante intermediário, é focar na técnica dos exercícios. Pode parecer muito simplista eu falar isso, mas o que é a técnica dos exercícios? É ficar focando em fazer um movimentinho lá devagar, né? Muita gente hoje em dia fala que isso é treino fofo. Então deixa eu explicar o que acontece. Técnica, ela tá ligada ao seu padrão de movimento, o quanto você faz esse movimento bem, não somente a isso, tá ligado? O quanto que você tem de mobilidade específica para fazer com uma amplitude completa aquele exercício e a sua mecânica. Então você precisa entender que primeiro vem a técnica, depois vem a mecânica, consistência e depois você vai aplicar a intensidade. Não adianta você querer socar carga, mas fazer um movimento ruim. Socar a carga e fazer um treino mais ou menos. Já viu aquelas pessoas socando carga no leg press, que parece que tá tendo um trimelique lá, fazendo tudo de qualquer jeito, parece que tá fazendo panturrilha? Isso acontece porque elas não entenderam que você precisa melhorar a técnica para depois aumentar a intensidade. Se você não respeitar essa regra, você vai ser uma dessas pessoas que eu dei exemplo do leg press. E adivinha, você não vai ter resultado. Vale muito mais a pena você fazer com menos carga, mas buscar uma amplitude completa, uma técnica boa para você ganhar esse padrão de movimento. E aí, assim que você dominou, você vai adicionando carga, porque você vai estar treinando com intensidade e técnica, do que simplesmente você ficar focando em carga, fazendo um movimento ruim, que a sua chance de lesão vai aumentar pra caramba. Hoje em dia tem essa cultura, para com isso, pelo amor de Deus, vai treinar fofo. É muito mais um treino fofo e perigoso você socar a carga fazendo um movimento errado, do que você fazer um movimento bonito com amplitude completa e se desafiar numa carga, num peso desafiador para você, não um peso desafiador para mim. Cada um vai ter o peso relativo que é pesado. A minha mãe vai ter um peso X, você vai ter um peso Y, eu vou ter um peso 1X, por exemplo. Então você precisa focar na técnica, domine o padrão do movimento. E aí isso nos leva a uma coisa chamada conexão neuromuscular, que é extremamente importante, que é essa conexão que você tem do músculo e do seu sistema nervoso. Por exemplo, na hora que eu estou fazendo um rosca direta bíceps, eu não fico fazendo um movimento ali de qualquer jeito, igual muita gente faz, roubando. Nada disso. Você vai fazer um movimento concentrado, controla a amplitude completa, sobe apertando o bíceps e volta controlado. Assim eu estou trabalhando a minha fibra muscular em todos os diâmetros para conseguir ter uma evolução legal, para conseguir ter um resultado de verdade. Então eu vou ter a técnica, eu melhoro minha conexão neuromuscular, isso faz eu ter mais dano na minha musculatura e ganhar muito mais massa muscular comparado se eu estivesse fazendo errado. Segunda coisa, constância, consistência. Por que isso é tão importante para os iniciantes? A maioria das pessoas que estão iniciando, inclusive tem pessoas que eu conheço, amigos meus, começam na academia bem,
Só que não entendem que o processo ele é gradativo e não existe isso de pô, eu vou uma semana certinho, aí outra semana eu não consigo nem um dia. Aí na outra semana eu consigo 2 vezes. Isso não existe para você ter resultado. Pode parecer óbvio, mas é uma coisa que você precisa entender, caso contrário você não vai evoluir. Não existe, essa semana foi corrida, eu não fui nem um dia. Tô há 2 semanas sem treinar, mas estou treinando. Não, você não está treinando, tá? Você precisa ter consistência pelo menos 95% do tempo. Claro que o Lucas tem semanas que eu não treino, mas essas semanas aconteceu, por exemplo, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos. Eu fiquei aí uma semana sem treinar, porque tava andando pra caramba, não dava tempo por causa dos parques que eu tava visitando, por exemplo. Mas assim, eu treino, 5 anos. Então eu tô há 5 anos treinando, um exemplo. Uma semana sem treinar dentro de 5 anos, olha a proporção, né? Então se você é iniciante, você não pode se dar o luxo. Ficou doente, aconteceu alguma coisa. Ok, mas fora isso, esqueça, rotina corrida. O importante é você colocar prioridade no seu corpo. Faça uma frequência que você consiga cumprir. Vou focar em 4 vezes na semana. Então vai essas 4 vezes na semana, mas você precisa cumprir essa frequência. Não existe e algumas vezes e as outras não. Tá? Então se esforce para você ter uma frequência mínima 95% do tempo, caso contrário não vai funcionar nada que você fizer. Terceira coisa, progressão de carga. Por que esse é um ponto tão importante? Porque a progressão de carga, assim como eu estava falando, primeiro a gente falou da técnica, né? Porque essa é a regra, primeiro a técnica, depois a progressão de carga. Você como iniciante, intermediário, vai ter uma capacidade de pegar mais peso, de progredir a carga, ir colocando mais peso, mais rápido do que uma pessoa que está avançada, uma pessoa que está muito adaptada. Então, se você está começando, é um ponto extremamente bom esse de você conseguir evoluir cargas mais rápido. E isso você pode ter certeza que vai te dar mais resultado. Você pode colocar mais carga nos exercícios a cada 2, 4 semanas, por exemplo. Nas suas primeiras 6 semanas de treino, você fazendo certinho, você já vai ver uma melhora muito grande no seu nível de força. E quanto mais peso você vai colocando nos exercícios, mais você vai estimulando a sua musculatura a crescer, a se desenvolver. Você vai aumentando o processo para você perder mais gordura também. O seu organismo fica mais eficiente em queimar gordura, em crescer massa muscular. Então você precisa fazer essa progressão de carga. Qual que é a dica pensando nisso que eu te dou? Pegue aí 4 semanas e aí, independente de quantos exercícios você faz no dia, você pelo menos a cada semana ou a cada 4 semanas pega metade dos exercícios, um para cada grupo muscular que você está fazendo, e aumenta a carga, mas você precisa ir fazendo esse aumento constante. E aí, para você certificar que você está fazendo esse aumento certo, que você está realmente mais acertando do que errando, você anota os pesos. No aplicativo que eu trabalho com os meus alunos de mentoria, tem o vídeo do exercício que eu estou explicando a técnica, porque é importante ensinar, caso contrário, se fazer a técnica errada não adianta. Tem uma aba que você consegue anotar o peso de cada exercício. Caso você não tenha isso, anota no bloco de notas, mas é extremamente importante você saber os pesos que você está fazendo. Você vai achar esses pesos, né? Então você precisa achar isso. Faz o teste, vai aquecendo. A partir da primeira semana que você viu mais ou menos os pesos que você está fazendo, beleza. É uma questão de erro e acerto até achar os pesos, mas depois fica muito mais fácil. Mas anote e progrida a carga, que isso vai dar toda a diferença na sua musculatura. Quarta coisa, ingestão proteica. Tá aí uma coisa legal. Quando você está iniciando, você provavelmente não vai ter noção do quanto de proteína que você tem que ingerir. As faixas é mais ou menos 1,6 a 2,0 para a maioria das pessoas, principalmente iniciante, de proteína por quilo de peso. Tá? Aí você vai lá fazer uma conta. Se você tem 70 quilos, 2,0 é 140 gramas de proteína no dia. Isso não é 140 gramas de filé de frango, é 140 gramas de proteína. Mas eu vou te falar uma fórmula que vai ficar muito mais fácil e prática de você fazer para que você consiga ter resultado e atingir as metas de proteína. Vamos pensar na realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro é acordar, comer um pão com manteiga, tomar leite com Nescau, no almoço ali comer até uma fonte de proteína, à tarde não comer nada e depois janta pra caramba, né? Sempre são esses hábitos. E a maioria das famílias brasileiras pecam por falta de proteína. Se bem que, quando você não treina, você é um sedentário, você não precisa de tanta proteína para você ter resultado, tá? Então você não precisa de tanta proteína mesmo. Então beleza, você vai comer pouco de proteína, mas a partir do momento que você treina, o seu corpo ele vai exigir mais proteína. E aí você vai precisar ingerir mais esse nutriente. Então comece fazendo de 3 a 4 refeições por dia, beleza. Se você quer ganhar massa muscular, é bom você ver de 4 a 5, claro que o nutricionista esportivo vai te orientar melhor, na minha mentoria eu também tenho um nutricionista que ele faz isso personalizado, mas você colocar uma proteína em cada refeição. Café da manhã, vou comer um pão com manteiga? Não, eu comer um pão com 2 ovos, por exemplo, proteína e gordura boa.
À tarde, vou ficar sem comer nada até a janta? Não, vou tomar um whey ali, comer uma fruta, por exemplo. Então, essas são formas de você aumentar a sua ingestão proteica, porque você está estimulando na academia, ter um aporte de nutrientes que vai ser adequado para o seu resultado, para você ganhar massa muscular, ajudar na perda de gordura, né? A proteína também, ela vai ter um efeito de te saciar por mais tempo. Isso vai fazer com que você tenha bem mais resultados. E 5, tenha um treino personalizado. Por que isso é tão importante? Não cometa o erro, pelo amor de Deus, de ficar pegando treinos na internet de atleta, treinos do Arnold. Tem gente que já chegou para mim, Lucas, eu cada dia pego um treino diferente do TikTok. É muito legal você ver dicas, você acompanhar conteúdos que vão te ajudar você colocar no seu treino, mas você precisa ter um treino feito para você. Como você vai ter um treino personalizado? Você precisa ser avaliado corretamente. Precisa ser um treino baseado no seu nível de treinamento, na sua rotina. Você precisa de um treino com a orientação certa, porque não adianta você ter um bom treino se você não sabe fazer. Qual é a orientação? Como faz as técnicas, os exercícios, os métodos? Você precisa ter tudo isso, essa orientação e esse treino personalizado que vai fazer você ter resultado de verdade, né? Porque tem gente que treina na academia há anos e não tem, e ter resultado também o mais rápido possível. E é isso que eu estou fazendo na minha mentoria. Então, caso você seja a pessoa que quer dar o próximo passo e ter mais resultado, ganhar massa muscular, perder gordura, caso você seja essa pessoa, é só você tocar no link aqui embaixo para você saber mais a respeito da minha mentoria. E aí eu vou ver se faz sentido para você, a gente vai trocar uma ideia, eu vou ver como que eu posso te ajudar e a gente vai botar o seu projeto shape. Então, se você gostou do conteúdo, já curte, já se inscreve. Eu vou deixar mais um conteúdo top aqui te ensinando a fazer um café da manhã com proteína bem bacana. Valeu!